Graça e paz, igreja. Eu os cumprimento com a preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor. Quem está feliz? Aleluias. É bom, é o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. E eu quero dar um pequeno testemunho aqui que eu estou muito feliz de fazer parte dessa igreja. Estou muito feliz de fazer parte desta obra, porque é uma igreja que está crescendo, cheio de visão, não é verdade? Uma igreja que está cheia de projetos, né? Querendo abrir mais núcleos. É claro que não é de imediato, mas é um projeto, e é bom ter um pastor também de visão, né? Que tem essa visão, né? De crescimento, de multiplicação, transferência de bênção. Isso é bom, isso é gostoso. Eu diria que o pastor, ele é o espelho da igreja, amém? Glória a Deus. Por isso é bom estar na casa do Senhor, dentro dos planos do Senhor, aleluias. Quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos nessa noite, algo que o Senhor, me falou, me chamou a atenção, e gostaria que o Senhor falasse no teu coração, não eu, mas o Senhor, amém? Eu sou apenas um servo que tem muito a melhorar, tem muito a crescer ainda, tem muito a aprender ainda, tem muito a ajustar ainda, mas eu peço que o Senhor fale no teu coração nessa noite, e fale no meu também, assim como eu já tenho falado. E um tema que eu trouxe é, um coração ardendo em chamas pelo Senhor. Esse é o tema de hoje. Você tem um coração que arde em chamas pelo Senhor? Um coração que não se aguenta dentro do peito, pulando, pela presença de Deus, na graça do Senhor Jesus? Aquele coração que, faz você ficar elétrico. Você tem esse coração? Tem tido esse coração? Deseja ter um coração desses? É isso, que a igreja precisa para poder avançar com os núcleos, avançar com o projeto Neemias, avançar para outras cidades, igual Florestal, já avançou para Joatuba, que está lá no Icaraí, e precisa alcançar toda a Mateus Leme. Há muitas pessoas, precisando de conhecer Jesus, o caminho do Senhor, amém? Então nós precisamos ter um coração ardente, em chamas, senão nós não vamos conseguir incendiar ninguém. Você não coloca fogo em nenhum lugar se você não tiver fogo na mão, aquele negócio de ficar esfregando a varinha ali, pauzinho seco, isso aí você vai ficar a vida toda. Então precisamos de fogo para incendiar, amém? Então por isso temos um coração ardendo em chamas pelo Senhor. Eu quero começar lendo um trecho que está lá no livro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. A partir do verso 13. O que acontece? Vamos ler o trecho, Lá diz assim: naquele mesmo dia, aliás, antes de eu ler, deixa eu voltar aqui, deixa eu fazer uma explanação. Essa passagem não vou ler antes por causa que não tem necessidade, mas aqui fala, antes daquela passagem onde Jesus, se entregou na cruz do Calvário. Jesus foi entregue, morreu na cruz, e ele ficou os 3 dias no sepulcro, e após os 3 dias, Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas antes de os discípulos verem Jesus ressuscitado, aconteceu algumas coisas, algumas mulheres, tipo Maria Madalena, Joana, algumas outras, estiveram no sepulcro, para visitar Jesus. Todos, sabem, conhecem a passagem, e 2 anjos apareceram, com roupas muito reluzentes, e falaram para elas: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E elas ficaram assustadas, e saíram correndo, foram avisar Pedro e os demais, e eles não acreditaram. Depois Pedro desceu também ao sepulcro, viu o sinal, os panos, que envolviam Jesus ali, o corpo de Jesus, mas não viu o corpo de Jesus, e aconteceram algumas coisas. Então vamos ler a partir daqui, Lucas 24, versículo 13.
Vou ler até o 32, tá? Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Pode mudar para o 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Pode mudar. Um deles, pode. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os seus profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pode passar mais um. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Amém? Então só essa parte aqui por enquanto. O que aconteceu, né? Jesus foi crucificado, morreu ali na cruz, foi levado para o sepulcro, como vocês viram. E no 3º dia, eles já estavam desolados, alguns apavorados, alguns confusos, sem entender o que estava acontecendo. E ainda algumas mulheres foram visitar, não encontraram o corpo de Jesus, mas acharam todos os sinais, aparecem 2 anjos, aquela coisa toda. E eles ficaram parados. Foi tirado Jesus do meio deles. Jesus se retirou do meio deles, melhor dizendo, e eles ficaram paralisados. 2 deles, não fala quais, mas 2 deles, interessante que, apesar de terem estado com Jesus por um longo tempo, ter caminhado com ele, ter convivido com Jesus e com os outros discípulos, ter visto muitas coisas, estavam frustrados com a crucificação de Jesus, estavam desanimados, talvez estivessem com medo, assustados, ou talvez estivessem mesmo em dúvida, de tudo aquilo que estaria acontecendo, e ficaram perplexos. Então decidiram 2 deles ir para um local chamado Emaús. Eu não sei se estavam indo ou se eles estavam retornando para algum lugar que eles já conheciam antes.
Então eles estavam indo ou retornando para Emaús, um dos dois. Mas, cabisbaixos e pensando, puxa vida, o que aconteceu? O que está acontecendo? E Jesus aproximou, eles não reconheceram, e conversou com eles, e começou e eles perguntaram para Jesus, olha, mas você não está sabendo de nada do que aconteceu nos últimos dias? E Jesus perguntou, o que aconteceu? Então eles explicaram que houve crucificação, que os governantes e os sacerdotes o crucificaram, e prosseguiu conversando com eles. Mas o ponto que eu quero chamar a mesma atenção é quando eles chegaram, né, em Emaús, nos lugares que eles queriam, os dois discípulos, ainda sem reconhecer Jesus, gostaram de caminhar com aquele moço e falaram com ele, fica conosco. Então ele ficou. E quando eles foram, né, cear, Jesus distribuiu o pão, abençoando, agradecendo ao Senhor, então os olhos abriram. E aí aconteceu algo interessante, porque um olhava para o outro e dizia, mas vem cá, não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração daqueles dois discípulos, né, começou a arder, quando Jesus falava das Escrituras, quando Jesus andava com eles, algo que eles haviam perdido, pouco tempo, né, depois dele ter se afastado, ter se ausentado, por causa da crucificação e da morte. Será que isso tem acontecido com a gente? Eu falo de ter conhecido Jesus, de ter andado com Jesus, de ter tido um encontro com Deus, de ter ali passado pelo batismo, experiências, igual eu já passei, eu creio que muitos aqui já passaram, e ainda assim andarmos nós confusos nos dias de hoje. Sabemos que é um Deus todo-poderoso, que Jesus veio para, né, implantar o reino de Deus nessa terra. Sabemos que a igreja tem uma missão importantíssima. Sabemos que nós somos filhos e somos discípulos do Senhor Jesus. Mas será que isso tem acontecido com nós? Aquele coração frio, ou às vezes com medo, ou às vezes confuso, ou às vezes sem entender realmente qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Ou será que nós estamos vivendo a plenitude do poder de Deus, a plenitude da unção, nossos corações, né, palpitando por almas? Será que nós estamos assim, né, cheios de projetos também? Será que nosso coração está ardendo por almas? Como é que está o nosso coração? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Amém? Jesus caminha conosco todos os dias. Ele nunca ausentou da nossa presença. Nunca. E de repente, né, nós conversando, nós descobrimos, mas o nosso coração não ardia, né, quando não batia forte, né, quando falávamos de Jesus. Eu já andei conversando com alguns irmãos, com o Alfredo, com o irmão Anderson, com alguns, há algum tempo, e nosso assunto era esse. Nossa, mas nós precisava, né, aquele fogo, precisava voltar aquela energia, nós precisamos, né, a igreja precisa despertar mais, nós precisamos, né, ser mais cheio da unção, nós precisamos, né, aquela vontade de externar a graça, né, a unção do Senhor. Então nós sentimos isso por um tempo. Não sei se você está vivendo isso hoje, mas por um tempo, com certeza, todos nós estivemos andando distante do Senhor, com o coração frio, né, com o coração ali, né, preguiçoso, com o coração ali tímido. E o Senhor vem conversar com a gente e nós não o reconhecemos. Nós não o reconhecemos. Não é verdade? Há muitas pessoas hoje que estão estagnadas, né, estão paradas no tempo, em pleno 2022, século 21, pessoas estão paradas no tempo,
pessoas que eu digo cristãos, discípulos. Enquanto o mundo sofre e afunda com política, corrupção e violência, muitos cristãos, sabe o que acontece? Acaba indo junto. Porque esqueceu do Senhor Jesus, esqueceu das palavras, esqueceu das Escrituras, esqueceu do poder de Deus, esqueceu do plano de salvação que Jesus anunciou e trouxe como as boas novas. E hoje muitos cristãos, muitos discípulos acabam afundando com o mundo, com a pressão desse mundo. Não é verdade? E o que eu quero nessa mensagem aqui hoje é contribuir para que o seu coração seja aquecido com o primeiro amor. O primeiro amor é Cristo. O primeiro amor é Cristo. Então, eu quero aqui contribuir para que o seu coração seja aquecido, para que o seu coração venha arder em chamas pelo o Senhor, para que você possa restaurar o altar que está dentro de você, o altar que está no seu coração. Nós precisamos reacender. Amém? Porque Cristo vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou, amém? Aleluia, Cristo vive e reina, amém? E nos dias de hoje, Cristo vive e reina em nossos corações, amém? Mas, o que a Bíblia diz sobre o fogo? A Bíblia fala muito sobre a questão do fogo, Igual cantamos um louvor aqui, muito bacana, o penúltimo, no final, se for possível, tiver tempo, gostaria de cantar aquele louvor de novo. Deus é um fogo consumidor, porque Deus é um fogo consumidor, sim. Então eu quero ler ali Hebreus capítulo 12, verso 29. Eu vou ler só quatro pontos que falam sobre o fogo na Bíblia. Claro que tem muito mais, mas o que eu anotei aqui foram só 4. O primeiro, Deus é fogo consumidor. Olha lá, Hebreus 12, 29. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Só isso o versículo. E Ele é um fogo consumidor mesmo. Amém? Consome tudo que tiver pela frente. Se manifestou por diversas vezes, principalmente no Velho Testamento. Em Gênesis, no capítulo 19, não vou ler os versículos, mas lá tem a passagem que fala de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos pelo fogo consumidor de Deus. Acho que todos aqui devem conhecer a passagem, de Sodoma, destruição de Sodoma e Gomorra, Era um povo que caminhava longe do Senhor, que vivia, totalmente contrário à palavra de Deus, rejeitava o Senhor, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo dos céus. Deus derramou fogo dos céus, queimou todas essas duas cidades, destruiu tudo. Então Deus é um fogo consumidor. Também uma outra passagem está lá em Êxodo, no capítulo 3, se formos ler toda a mensagem, vamos ver que lá, Deus se apresenta a Moisés através de uma sarça ardente, Deus aparece numa sarça, na copa de uma árvore, imagino eu, e fica aquela bola de fogo queimando ali, mas não consome a árvore, mas continua queimando, e Moisés está por ali, ele vê aquilo, fica maravilhado e se aproxima. Então Deus fala com ele, achegue-se mais. Então Deus veio no fogo manso e atraiu Moisés. Uma outra passagem também é em Êxodo, capítulo 13, fala sobre as colunas de fogo no deserto, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, fugindo dos egípcios, e a palavra do Senhor fala que Deus aparecia em colunas de fogo à noite, para iluminar o caminho do povo pelo deserto e também para aquecê-los ao fogo de Deus, manifestando no Velho Testamento. Amém? E ainda, 1 Reis, no capítulo 18, fala sobre o altar de Elias, onde o povo de Israel estava ali dividido não, a maior parte estava ali adorando a Baal,
onde Elias faz um desafio, faz um altar, onde coloca pedras, o boi, as pedras, lenha, joga água e faz um desafio e clama a Deus. E Deus responde como? Com fogo. Deus mandou um fogo consumidor e consumiu todo, aquela oferta, todo aquele holocausto. E imediatamente o povo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Então só esse que eu separei para mostrar que Deus é fogo consumidor. Muito evidente, principalmente no Antigo Testamento. Mas tem várias passagens onde o fogo representa Deus. E ele pode te consumir também. Aleluia! Pode te consumir também, assim como fez com Moisés. Chamou Moisés, e Moisés foi atraído por ele. O segundo ponto sobre o fogo, que a Bíblia diz, está lá em Mateus, no capítulo 3, verso 11. Também fala sobre o fogo. Está lá em João Batista, Lá diz assim, João Batista diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? O mesmo fogo destruiu Sodoma e Gomorra. O mesmo fogo, que manifestou lá com o povo de Israel no deserto. O mesmo fogo consumiu, o holocausto ali proposto por Elias, o profeta Elias. E o mesmo fogo que atraiu Moisés, nós seremos batizados com esse fogo, que é o próprio Deus. Aleluia! Virá alguém maior do que eu, Jesus. E Jesus veio. Aleluia! Glória a Jesus. Terceiro ponto, está lá em Atos capítulo 2, do verso 1 até o 4, onde ocorre realmente o batismo no Espírito Santo e com fogo, que todos já conhecem também. Olha lá, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Pode mudar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então aconteceu. João Batista disse: virá alguém maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui aconteceu. Veio o Espírito Santo, como línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. O fogo os capacitou. Amém? Interferiu na vida deles. Aleluia. E mais um ponto ainda, está lá em Atos ainda, o capítulo 4, no verso 31. Depois de orarem os discípulos, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O que aconteceu depois deles receberem o fogo? Foram totalmente revestidos, passaram a ter uma paixão tão grande pelo Senhor e por almas, que durou para a vida toda de cada um deles. Pedro nunca mais foi o mesmo, João nunca mais foi o mesmo, Lucas não, Timóteo não, nunca foram os mesmos. O fogo consumidor, junto com o Espírito Santo, os capacitou, levou a eles uma paixão que durou para a vida toda, e também os encorajou com ousadia a levar a palavra de Deus à frente. Houve uma transformação total. Se formos ler mais, nós vamos ver que Pedro, ergueu a sua voz ali, porque alguns achavam que eles estavam bêbados, falando em línguas, e Pedro começou a falar, sobre as Escrituras, sobre Jesus, e 3.000 almas se batizaram no mesmo dia. Amém? Então, fogo consumidor do Senhor, ele é real, ele existe, foi derramado na vida
dos discípulos e foi derramado nas gerações até as nossas vidas hoje. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Hoje, nos tempos da graça, porque vivemos o tempo da graça, não é verdade? Primeiro veio Deus falando com o povo através dos profetas, seus representantes na terra. Depois veio através de Jesus, que caminhou com o homem, né? Andou no meio deles. E agora, no tempo da graça, veio o Espírito Santo, que entrou dentro do nosso coração. Então, mais perto impossível. Impossível mais perto. O Espírito Santo se manifesta dentro dos nossos corações. Não é através de profeta, não é presencialmente, é dentro dos nossos corações. E hoje, no tempo da graça, o cristão tem que ter um coração em chamas, ardente por Jesus Cristo, não menos que isso, porque todo aquele que recebe o fogo de Deus não pode ficar da mesma forma, ele não consegue ficar da mesma forma, algo tem que acontecer na vida dele. Então o que o Senhor espera de nós, né, que nós tenhamos uma paixão ardente por Cristo. Isto tem que ser uma necessidade nas nossas vidas, nós temos que buscar isso de forma incessante. Se não estamos tendo, né, esse sentimento no nosso coração, então você pode estar igual aqueles 2 discípulos que ficaram desnorteados e estavam voltando ou caminhando para Emaús. Jesus chegou perto deles e eles nem reconheceram. Espero que ninguém esteja dessa forma, né? Jesus do seu lado, presente aqui na igreja, o primeiro convidado a chegar, e você entra, sai e não o vê, não o cumprimenta, não o percebe, o ignora, talvez por medo, talvez por frieza, talvez por, né, timidez, mas o Senhor está aqui, amém? Gálatas 2:20, o que diz Gálatas 2:20? Aleluia. Vamos ver lá no telão, Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só esse versículo. Então, já não sou eu quem vivo. Então, a vida de desanimado, entristecido, de baixa estima, né, de medo, confusão, não sou eu mais quem vivo, agora Cristo vive em mim. Cristo ressuscitou, né, eu recebi, né, o Espírito Santo, ao qual Jesus disse que enviou, então não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, amém? Então é o poder dele que tem que operar nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Então, né, uma pergunta podemos fazer: precisamos aquecer o nosso coração? Sim, precisamos, porque estamos no tempo da graça, estamos na obra do Senhor, a igreja do Senhor é uma igreja viva, o Deus é um Deus vivo, Jesus não morreu, Ele ressuscitou, está no nosso meio, e tem grandes coisas para fazer através de mim e de você, amém? Se você está aqui é porque Ele te escolheu, não foi você que escolheu, foi Ele. Então Ele tem um propósito, o propósito é dele, a capacitação é dele, independente da sua condição física, financeira, espiritual, independente da sua condição em qualquer área, Ele é que escolheu, porque Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Então, como aquecer o nosso coração? Como fazer para aquecer? Talvez você esteja, né, até com vontade, né, até querendo, nossa, eu queria tanto, né, expressar mais na presença de Deus, eu queria tanto ser mais cheio da unção, eu queria tanto poder ajudar mais, eu queria saber fazer mais coisas, queria contribuir mais, mas eu sinto uma dificuldade tão grande, parece que eu estou empurrando um elefante, né, mas eu queria fazer a obra, eu não sei falar direito, mas eu queria, eu estou sem tempo, mas eu queria. Talvez você esteja sentindo assim, né? Como aquecer o seu coração? E aí eu quero pegar uma instrução que está lá no livro de Levítico, seguindo a instrução dada por meio de Moisés,
é em Levítico, capítulo 6, verso 8. O livro de Levítico, principalmente ali no início do livro, né, estava sendo passado a lei a Moisés, e Moisés transmitindo a lei ao povo. Então tinha os detalhes de toda a legislação, de tudo que o Senhor tinha falado com Moisés lá no monte. Estava passando tudo, né, transformando em leis. E em Levítico 6, capítulo 6, verso 8, que nós vamos ler agora, né, fala especificamente sobre a questão de oferta. Mas eu quero ler essa passagem para a gente continuar. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá as suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. São instruções, né? Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Só até aqui fala sobre a questão do holocausto, né? Mas se aplica a nós nos dias de hoje. E nós vamos ver por que se aplica. Separei 4 pontos importantíssimos que eu julgo ser importante e que vão contribuir para que o nosso coração ele esteja ardendo em chamas pelo Senhor, ele esteja apaixonado com Deus. Amém? O primeiro, nós vimos 4 pontos aí, né? Importantíssimo nessa passagem. Fala sobre o altar. Tem que ter um altar. O altar ele é importante para ser oferecido ali o holocausto. Tem que ter o altar. O segundo é o sacerdote, precisa do sacerdote também. O altar e o sacerdote. Tem que ter essas 2 peças importantes. O terceiro é a lenha. Também tem que ter a lenha para oferecer o holocausto. Não pode faltar. E também a oferta, o que vai ser colocado ao Senhor, o que vai ser ofertado a Deus, tem que ter a oferta também. Então 4 coisas: a oferta, a lenha, o sacerdote e um altar. Agora, tem que ter um altar. O altar é o lugar onde o fogo deve queimar. O altar é onde o fogo acontece, né? Nós não colocamos fogo num canto do quintal, como para queimar resíduos, não. Tem que ter um local específico, né, para queimar, que é chamado de altar. Não é um local físico e externo, não. Às vezes pode pensar assim, o altar é lá no púlpito da igreja. Não, não é. O altar é lá no alto do monte. Não, nem sempre é o alto do monte. Há um altar físico, sim. Podemos construir um altar lá, mas não é esse altar aqui que está dizendo. Não é o altar dos dias de hoje. O altar é o coração meu e seu. O altar do Senhor hoje está no nosso coração. É aqui que Deus faz queimar. Coloca a mão no seu coração aí para você ver. Aí é o altar do Senhor. Eu falo porque muitas vezes esperamos, né? O fogo vai queimar no altar, né? O pastor vai vir com a palavra lá e vai botar fogo, vai incendiar. O outro pastor lá vai vir e vai incendiar. Sim, ele vai incendiar. Mas aonde vai queimar? Não é no altar. O louvor vai vir, vai cantar aquelas músicas, aqueles louvor poderoso. Sim, vai contribuir. Mas vai queimar no altar, que é o seu coração. O Senhor manifesta
É no nosso coração, aqui é o altar. É aqui que o Espírito Santo faz morada. Não é externo. Enquanto procurarmos, né, um local externo, nós vamos ficar distantes do Senhor. Mas quando entendemos que o altar do Senhor está aqui dentro do nosso coração, aí nós vamos começar a ver as coisas diferentes. O que vai arder dentro de nós, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A manifestação de Deus ocorre de dentro para fora. Amém? Não fica esperando chegar alguém ali, cheio de unção, para tocar em você e transformar a sua vida, não. Vai surgir a partir do seu coração, do seu altar. Aleluia. Você está compreendendo até aqui? Aleluia. Por que será que temos pessoas hoje se esfriando, ficando apagadas? Porque, sabe por quê? Porque muitas vezes estão presas a acontecimentos passados, coisas que já aconteceram, ainda está preso. Aquela questão, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mas muitas das vezes está vivendo mais ela do que Cristo. Fala assim: Cristo, fica no sepulcro um pouco, porque eu vou viver o eu mais um pouquinho, vou sofrer mais um pouquinho. Então, muitas vezes, né, pessoas ficam presas a acontecimentos, coisas do passado, coisas que marcaram negativamente. E isso impede que o altar, porque o nosso coração é o altar. Quando eu falo de coração, eu falo de sentimentos, não é isso? Então, quando, né, eu deixo o meu coração ficar preso a coisas do passado, a experiências amargas, por exemplo, isso vira um impedimento, né, para que o altar seja edificado. Às vezes decepções, às vezes pessoas que não querem abrir mão dos costumes. Às vezes o irmão vem para a igreja, ele quer estar na igreja, sim, né? Ele veio fazer uma visita, ele continuou, ele se converteu, ele quer crescer, né? Ele quer entregar a vida para Jesus, mas ele também não quer largar algo do passado. Aí o altar não consegue, né, acender, ele não consegue colocar fogo no altar. Então esse é o grande, a grande dificuldade que alguns irmãos têm hoje, né, é de edificar o altar. Não consegue, por mais que se esforcem, não consegue viver o novo de Deus. Por mais que a pessoa, né, se esforce, se ela não desligar das coisas antigas, né, não tirar a cinza, porque o que é passado é cinza, não é isso? Se não retirar as cinzas do altar para que seja aceso o fogo, ele não vai conseguir acender. Cinza queima, será que queima cinza? Eu já vi, por exemplo, a pessoa acende ali um carvão, faz um churrasco, no outro dia está só a cinza. Tenta acender de novo para você ver, não pega fogo. Então é preciso retirar a cinza, que é essas coisas antigas, essas coisas do mundo, essas coisas, né, que muitas vezes a gente insiste em ficar preso. Nós temos que tirar, para que o altar fique livre, para ser edificado ao Senhor. Amém? Aleluia. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite. Amém? Possa produzir efeitos. Da mesma forma como os discípulos, né, conheceram, iam para Emaús, né, e conheceram Jesus, tiveram alguma experiência com eles, mas os corações estavam frios. Então nós, por isso que eu digo que nós muitas vezes fazemos como esses dois discípulos, andamos com Cristo, convivemos com Ele, aprendemos, ouvimos tudo da palavra de Deus, né, ouvimos o plano de salvação, mas ainda assim preferimos seguir em frente e muitas vezes distante do Senhor Jesus. Então é preciso, sabe o quê? Desapegar daquilo que não provém de Deus. Igual aquele site lá, né, de comércio, né, desapega. Precisamos desapegar daquilo que não provém do Senhor. Se não provém do Senhor, não edifica. Fique livre, desfaça, abandone. Dizem, né, que quem vive do passado é museu. E realmente é museu que vive do passado. Nós não podemos ficar presos ao passado. O passado tem que ser a sombra das coisas futuras. Voltar aqui no Velho Testamento,
mas projetar para frente. Eu não posso voltar para trás. Já pensou se nós fôssemos edificar o altar hoje e sair lá no pé da serra, sei lá, juntando pedra, catando lenha, buscar um boi, cortar ele, picotar e pôr fogo, né? Nós estamos em 2020, tempo da graça, né? Hoje o holocausto é outro, o que o Senhor espera é outra coisa. Amém? Então, nosso coração não pode ser um depósito de coisas antigas. A primeira coisa, né, tira tudo que é antigo, tira o depósito que há no seu coração, nas coisas humanas, né, das pessoas de quem você era antes de conhecer a Cristo. E faça o quê? Guarde a palavra de Deus. Guarde o seu coração, aliás, Provérbios 4:23, coloca para nós ali, por gentileza. Provérbios 4:23, diz assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o coração é algo muito sério, né? Dele depende toda a nossa vida, temos que guardar o nosso coração, porque é o altar do Senhor. Amém? Guarde o seu coração. Aleluia. Se a gente for ler lá em Salmo 119 também, no versículo 11, lá diz assim, guarde a palavra de Deus para não pecar contra Deus. É tão difícil seguir o Senhor, né? Andar nos caminhos de Deus. A dica aí, ó, de Salmo 119, versículo 11, guarde a palavra de Deus para não pecar contra Deus. Toda vez você vai estar fiado na palavra, você vai lembrar daquele trechinho ali e não vai pecar contra Deus. Amém? Então falamos aqui do altar. O segundo ponto importante, conforme a instrução dada ali por meio de Moisés, é o sacerdote. Além do altar, precisa ter o sacerdote. Quem é o sacerdote? Sacerdote somos nós. Nós é que vamos trabalhar no altar. Então nós somos sacerdote. Nós é que vamos cuidar desse altar, tirar as cinzas velhas, colocar, né, uma nova oferta. Nós que vamos cuidar do altar. Então você é o sacerdote, né? O sacerdote é o responsável por manter o fogo. É ele que pode manter o fogo. É dever dele. Não adianta eu aqui querer botar fogo no altar de vocês. Não tem jeito. Não tem jeito de eu abrir o coração de vocês, nem fisicamente e nem espiritualmente, porque é algo individual, a salvação é individual. Não é isso? Amém ou não? Então, o sacerdote é responsável por manter o fogo aceso. Você é o sacerdote do seu altar e essa responsabilidade ela é intransferível. Não tem como outra pessoa fazer isso por você. Podem até contribuir sim, outras pessoas podem ajudar, auxiliar, te ensinar, caminhar com você, te conduzir, mas é você que tem que cuidar do seu altar. Não é algo intransferível. Você precisa tomar essa decisão. Há um versículo em Hebreus 11:6 que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a decisão sua. Se tem que ter fé, você. Então, é o sacerdote, você precisa se mover. Precisa se mover, acordar de manhã e restaurar o seu altar. Outra pessoa não tem condições, né, de fazer isso. Há também um versículo lá em Isaías, capítulo 1, verso 19, ao qual o Senhor diz assim, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então a pessoa tem que querer. Isso mostra que é algo individual, intransferível. Amém? É coisa individual. Ao nascer e ao pôr do sol, o sacerdote, né, que é o responsável pelo altar, diz lá a instrução a Moisés, deveria alimentar o fogo com um novo sacrifício, sendo que um sacrifício queimava de manhã até o final da tarde, e o outro da noite até o amanhecer, ou seja, o tempo todo.
E aí parece que fica difícil, né? Como é que eu vou manter o altar aceso de dia e de noite? Como é que eu vou, né, ficar edificando o altar, que é o meu coração, dia e noite, o tempo todo? A ideia aqui é você, né, colocar fogo no altar durante todo o tempo. É não dar chance, né, é não parar de alimentar o altar. Essa é a ideia. Dia e noite. Nós não podemos dar brechas, nenhum tipo de brecha. Sabe? Um sacrifício queima de manhã e o outro à tarde. É como se, por exemplo, uma pessoa hoje falasse assim: eu vou me preparar que eu vou no culto, no domingo, e ela vem para o culto e veste aquela, né, blusa, capa bonita, e está cheio da presença de Deus, edificou o altar, está cheio, né, né, o coração ali ardendo pelo Senhor, pela obra, mas aí chega em casa e fala assim: estou cansado, tira aquela capa, vai assistir um Silvio Santos, um Fantástico, né? E aí? Esqueceu do altar. Esqueceu do altar. O altar, né? O fogo vai diminuir, vai apagar, vai vir saqueadores, vão jogar areia no seu altar. Então, quando falei de ficar dia e noite, é isso, é o tempo todo, é não sair da bênção. Não existe aquele negócio: agora eu vou para a igreja, eu vou para a obra do Senhor, agora eu estou em casa, agora eu tenho que tocar a minha vida. Cristo, fica aí que eu vou tocar a minha vida. Não existe. É Cristo que vive em mim, amém? É Cristo que vive em mim. As coisas antigas já passaram. Mesmo no trabalho, no dia a dia, mesmo nos afazeres do dia a dia, é Cristo que vive em mim. Não posso tirar essa capa. Se eu tirar essa capa, né, meu altar vai esfriar. Amém? Glória a Deus. Essa responsabilidade fará com que o fogo permanecerá aceso e não se apagará. Há um versículo, Mateus capítulo 11, verso 12, que diz assim: o reino de Deus é tomado por esforço. Então é por esforço mesmo. Você tem que se esforçar para cuidar do teu altar. Cuidar do altar fala de santificação. Você tem que se esforçar para santificar a tua vida. Eu e você devemos fazer isso, para que o altar não venha esfriar, amém? O terceiro ponto fala sobre a lenha. Lenha é o que? É o que vai queimar, é o combustível, e tem que ter lenha para pegar fogo, né? Nós precisamos de lenha para queimar. A oração é o combustível essencial para queimar no altar. Existem outros, mas a oração não tem jeito. A oração é o combustível principal, né? Aquele, né, irmão que não ora, não sabe fazer oração, tem preguiça de orar, não se dedica à oração, não consegue orar, esse vai ficar difícil, porque você acender um fogo, a primeira coisa é a lenha. Você tem que ter um material para queimar, você não põe fogo no vento, vento não pega fogo, não é verdade? Então não tem jeito de fugir, a oração é o combustível, né? A oração é como, sabe, jogar lenha na fornalha. Já viu quando tem aquela fornalha queimando, você joga uma tora lá dentro e aquela rapidinho ela vira cinzas? Não falha. A oração também é como você enfiar a mão numa caixa de abelhas, o resultado é imediato. Faz isso para você ver. Chega numa caixa de abelha, enfia a mão para você ver. O resultado é na hora. A oração também é dessa forma. Ore, clame, dobre os joelhos, seja sincero com o Senhor, arrependa-se diante dele, fale com ele, para ver se ele não te responde. Edifica o altar, né, para você ver, né? Experimente essas coisas. Sempre falamos aqui do TSD. O TSD é uma dedicação de tempo a sós com Deus, não é isso? Dedicação diária que funciona como lenha e queima no altar. Então, o TSD é lenha, todas as manhãs. Se você todas as manhãs faz um TSD, você está pondo lenha no altar. Amém? Não se deixe levar pela... e outras também, há outras coisas também que servem como combustível. Por exemplo, leitura da palavra de Deus, meditar na palavra. Melhor do que ficar olhando TikTok, né? Do que ficar olhando lá os... como é que chama? O Instagram. Então, leitura da palavra de Deus, se deixar levar pela intensidade prazerosa de um louvor, de uma adoração,
é muito melhor do que você ficar buscando fogo estranho, fogo inimigo, né? Então são combustíveis, oração, meditação na palavra, louvor, adoração, tempo dedicado ao Senhor, é tempo, né, que você está dedicando ao altar, cuidando do altar, é o sacerdote se movendo para cuidar do altar. Quando envolver-se na obra do Senhor também, nas células, nos cursos que são, né, oferecidos aqui na igreja, por exemplo, né, e outros eventos, né, tem vários, também são maneiras de acrescentar lenha no altar, é estar envolvido naquilo que vem de Deus, naquilo que provém do Senhor, naquilo que provém da obra do Senhor. Isso é colocar lenha na fogueira, não é ficar, eu vou ter que ficar o dia inteiro orando, então, ficar o dia inteiro ali, não, existem várias maneiras de você acrescentar lenha, é simplesmente você não descuidar do seu altar, amém? Quando nós ausentamos das coisas de Deus, afastamos e damos um tempo, então permitimos que o fogo se apague. A oração é tão importante, só resumindo, né, esse finalzinho aqui, que lá em Tiago 5,16 fala que a oração de um justo é eficaz. A oração de um justo ela é eficaz. Amém? Deus, quer dizer que Deus responde, Deus opera na oração do justo. Se Deus ouviu, por exemplo, né, que, ó, Deus ouviu a oração de muitas pessoas, por exemplo, a oração de Cornélio, que está lá no Novo Testamento, Deus ouviu a oração de Cornélio, ouviu a oração de Agar, que era a serva de Sarai, não é isso? Ouviu a oração de Elias, queimou o holocausto, ouviu o grito de Bartimeu, que era um cego, que estava ali no meio da multidão desesperado, Deus ouviu o grito de Jonatas, a oração de Jonatas, que estava dentro da baleia, porque tinha desobedecido, Deus ouviu, né, a oração de Daniel, que depois foi para a cova dos leões, e Deus esteve com ele, ouviu a oração de Ana, Deus ouviu a oração de Sansão, e com certeza Deus vai ouvir a sua oração também, amém? Glória a Deus. Mas antes de finalizar, ainda tem a oferta, tem o altar, tem a lenha, tem o sacerdote, e tem o quarto elemento que é a oferta. A oferta, qual que é a oferta? Qual que é a oferta que nós oferecemos a Deus? É a nossa vida em santidade, essa é a oferta. O que nós temos a oferecer a Deus? Senão a nossa vida, em santidade. O Senhor morreu na cruz, pagou o preço de resgate por nós. O que você tem para oferecer a Deus? Nada mais senão a tua vida, amém? A tua vida para o Senhor. Paulo diz que, lá em Romanos 12:1, Romanos 12:1, coloca lá para nós, por gentileza, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então quem está em plena consciência sabe, né, que o que nós temos que ofertar a Deus é as nossas vidas, amém? As nossas vidas em santidade. Assim como o fogo é usado, né, para limpar impurezas de metais, limpar a prata, o fogo é usado para limpar o ouro. Sabe como que Deus nos prova? No coração, através do fogo, mas no nosso coração. É assim que Deus nos prova, com fogo também, ardendo em nossos corações. Fogo é sinal de aprovação. Se você tem o fogo de Deus, você está aprovado. Você anda, né, em graça diante do Senhor. O que estamos renunciando então? Né? Cantamos bonito, queremos que o Senhor, né, incendeie, mas sem sacrifício não tem como ser cheio de Deus. Cantamos bonito, fazemos muitas coisas, mas, né, o que nós estamos renunciando, na verdade? Precisamos renunciar a nós mesmos, oferecer as nossas vidas. Aleluia! Não podemos andar apenas com um palito de fósforo no bolso, para riscar ele no culto, riscar ele no Aviva, riscar ele no encontro com Deus. Não, um palito só no bolso é falta de fé. Precisamos estar preparados para acender o altar a todo instante, amém?
Aleluia. É a chama que te sustenta. Não é o ontem o que fez é cinzas, é passado, é glórias passadas. Ah, mas eu já ajudei muito na igreja, eu já fiz muita coisa. O que você fez queimou, é passado, é daqui para frente. Amém? O que você fez, deixou de fazer, foi ontem. Hoje é um novo, edifique um novo altar para o Senhor. Aleluia. Fogo santo de Deus desce somente sobre corações preparados, obedientes e famintos. É sobre esses que o fogo desce. Seu coração tem estado assim? Tem estado dessa forma? Lembre-se, o fogo deverá arder continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Seu coração é o altar de Deus. O fogo deve arder continuamente. A paixão pelo Senhor e pelas almas tem que ser contínuo. Se isso não está acontecendo, edifique o seu altar, comece a edificá-lo. Amém? Porque não pode ser apagado. O Senhor não vai permitir que seja apagado. Amém? Você crê nisso? Quem gostaria de, estar cuidando do seu altar a partir de hoje? Quem, entendeu uma parte dessa mensagem que diz que nós precisamos cuidar do altar que o Senhor nos deu? Cuidar do nosso coração. Quem entendeu que do nosso coração depende toda a nossa vida? Amém? Quem entendeu que o fogo de Deus foi derramado em nossas vidas, dentro dos nossos corações? Amém? Você entendeu? Quantos, nessa noite, de acordo com a sua fé, de acordo com a sede do teu coração, você crê que você pode abrir os olhos hoje e perceber que Jesus caminha com você, que Ele está do seu lado o tempo todo, que não há motivo para medo, não há motivo para desconfiança, não há motivo para tristeza, para timidez? Amém? Nessa noite Jesus está dizendo: eu estou com vocês, para que o seu coração volte a arder. Amém? Se possível, gostaria de cantar aquele louvor, amém? E te convidar a ficar de pé para a gente estar louvando. Já convido o pastor Elton para estar conduzindo aqui. Nós precisamos edificar um altar. Deus procura homens e mulheres com corações ardendo, corações palpitando. O Espírito Santo, Ele está presente, sempre esteve presente, e Ele quer manifestar neste lugar. Os sinais, as maravilhas vão seguir os que creem, e nós é que vamos, a partir de nós é que esses sinais vão se manifestar. Não fique esperando vir alguém poderoso, é você, o altar é seu. Edifique, restaure o altar. Talvez seu altar ficou abandonado, talvez o teu altar ficou esquecido, talvez ainda cinzas, talvez a chuva veio e molhou a lenha que está sobre o teu altar. É o momento de você retirar toda essa sujeira, retirar tudo que foi colocado ontem, o mês passado, a sua vida toda, e edificar um novo altar ao Senhor. Aleluia. Deus quer manifestar nessa noite. O Espírito Santo, Ele tem sede de manifestar através da tua vida. Ele está no nosso meio e grandes coisas Ele quer fazer por você. Então creia, aleluia, louve, adore, feche os seus olhos, fale com o Senhor, tenha um momento com Ele agora, você e Deus. Comece a partir de hoje esse concerto, essa restauração desse altar. O Senhor faz um convite: eu vou cear com você novamente.